de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. O presbítero Marcelo me falou, me sugeriu uma palavra, só que Deus estava no meu coração algo e me trouxe à memória algumas coisas e me levou até essa palavra. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Amém? Amém. Diz assim: Êxodo 31, versículo 18. Diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Amém? Podemos assentar, que eles já oraram por mim. O irmão já orou. Podemos assentar. Louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo. Ele estava falando quando eu me converti. E Eduardo me falou uma palavra que até hoje eu guardo. E sempre quando estou no lugar eu lembro. Então, aconteça o que acontecer, não largue Jesus por nada. Louvo a Deus por isso. Amém? Queridos irmãos, a Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Quantas? 3 tipos de linguagem: alegórica, linguagem figurada e linguagem literal. Deus falou, ou literalmente Ele escreveu na Bíblia, se nós podemos contar 3 vezes. Literalmente Ele escreveu. Essa foi aqui a primeira vez quando Ele escreveu, nas pedras. E a Bíblia está falando aqui, nós lemos essa noite, escreveu com o seu dedo. Então a primeira vez que Deus escreveu foi no monte Sinai, com o seu próprio dedo. A segunda vez foi no livro de Daniel, no capítulo 5. A Bíblia diz que o rei Belsazar, ele ficou meio azoado e quis fazer, fez um banquete, mas pegou os utensílios da casa de Deus. E a Bíblia diz, enquanto eles estavam naquela festa, a Bíblia diz que apareceu uma mão, que nós sabemos e cremos que foi a mão de Deus, e escreveu naquelas paredes. E quando a Bíblia fala que escreveu na parede, a Bíblia diz que ele logo perdeu o sentido, ficou meio amedrontado, as suas juntas das suas pernas amoleceram, que uma batia na outra. E foi dada a ele uma sentença, e ele morreu. E a outra vez que o Senhor escreveu através de Jesus Cristo foi quando Jesus ele desce do monte e os homens trazem até ele a mulher para ser apedrejada. E a Bíblia diz que enquanto os homens estavam ali para apedrejar aquela mulher, o Senhor Jesus ele escrevia com o dedo na areia, ou na terra, ou no chão. Se você querer escrever com o seu dedo. Então a primeira escrita que Deus fez e que Deus escreveu, a primeira foi para instruir, foi através dos mandamentos, foi através das instruções. Então a primeira foi para instruir, a segunda foi para dar uma sentença, a segunda foi para dar uma sentença, e a terceira vez foi para trazer salvação. Então a primeira foi para instruir, a segunda, trazer uma sentença, e a terceira foi para dar salvação àquela mulher que precisava de salvação. No livro de Isaías, nós temos uma passagem muito conhecida, Isaías 43, no versículo 1, diz da seguinte forma: Foi o Senhor, observe, mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então nós entendemos que Deus escolhe Moisés para tirar o povo do Egito. E a Bíblia, quando Isaías fala isso, observe, o povo cresceu no Egito. Então Deus criou e formou e aumentou aquele povo no Egito. Enquanto mais o povo apanhava, enquanto mais era escravizado, ele só fazia o quê? Crescer. Então Deus criou o povo, na verdade, no Egito. Mas Deus formou o povo no deserto. Formação é diferente de criação, porque formação também diz respeito a caráter, a conduta, é isso? Diz respeito a muitas coisas para que o homem aprenda com Deus.
E essa formação do deserto não é brincadeira. Quem passa por deserto que diga que formação no deserto não é brincadeira. Por quê? O deserto, Deus tira você do controle para Ele entrar no controle. O deserto, você não tem controle de nada. Quando se está no deserto, não se tem controle, porque o controle está na mão do Deus Todo-Poderoso. Então Deus arranca o povo do Egito e vai com esse povo. Mas o povo era escravo. O povo não tinha uma lei, não sabia como se conduzir. Então o Senhor chama Moisés e manda que Moisés suba no monte Sinai. E lá no monte o Senhor começa a falar com Moisés. Queridos, e eu acho isso interessante, que Deus, quando Ele vai falando de detalhes. Como plantar, como colher, é isso? Como lidar com o seu vizinho. Deus vai instruindo o povo de uma forma linda e gloriosa. Até como casar. Até a lua de mel, meu filho. Até a lua de mel Deus fala. A Bíblia está falando e fala. Olha, aquele que casar tem que ficar no mínimo 2 anos sem ir para a guerra, tá bom? Tá bom 2 anos de lua de mel? 2 anos. Mas ele fala, a Bíblia está escrito isso. Que, olha, os homens que são casados não vão para a guerra. No mínimo, Dudu, fica ali 2 anos. Tá bom, né? 2 anos, tá bom. Então Deus, Ele instruiu o povo em tudo. Deus, Ele não deixou o povo sem uma instrução. E Moisés, a Bíblia diz que ele ficou lá no Monte Sinai 40 dias e 40 noites. E o povo estava cá, próximo do monte, aguardando Moisés. E como o tempo passava, como o tempo estava demorando demais, quis o povo e fez o povo, com que Arão fizesse um bezerro de ouro. E começou então a se prostituir, começou a adorar esse bezerro e até falar que foi esse bezerro que tirou eles do Egito. Observe, queridos, lá vem Moisés. Depois desse versículo que nós lemos, Moisés desce o monte. E Moisés descendo o monte, ele ouve um alarido no arraial. Josué, que aqui o aguardava, disse: que alarido é esse? É festa? Vencer alguma guerra? Não. Aí Moisés, que já sabia que Deus já tinha falado com ele, disse: não, esse povo é um desviado, se prostituíram, pecaram. Então quando Moisés chega cá e olha aquela situação que o povo fez, a Bíblia diz que Moisés quebra as 2 tábuas, ou as 2 pedras. Moisés destrói o bezerro, destrói o altar. Naquele dia morre aproximadamente 3.000 hebreus, que são mortos, porque não quiseram adorar a Deus. Então, em parte, Moisés havia resolvido tudo, mas faltou uma coisa, queridos. Ele quebrou as 2 pedras que Deus havia escrito. Eu fiquei pensando a preciosidade daquelas 2 pedras. Eu não conheço muito de quadro não, mas eu ouço falar de quadro, Tem uns caras aí que fazem um quadro e quando bota a sua assinatura, não é isso? Vale milhões. Imagine aí, queridos, essas 2 pedras escritas pelo dedo de Deus. Imagine essas 2 pedras que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo. É um valor imensurável. Não tem como se calcular esse valor daquela escrita. Então as 2 pedras estavam quebradas. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Diga para o seu irmão: Deus é um Deus de misericórdia. E Deus dá sempre uma segunda chance. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus dá sempre uma segunda oportunidade. Quando eu meditava sobre isso, Deus me trouxe à memória algumas coisas da minha própria vida, que eu disse: é verdade, Senhor, Tu nos dá sempre uma oportunidade. E uma coisa para termos assim consciência, que depois que Deus deu toda a instrução, a Bíblia diz que os 10 mandamentos é o decálogo. Os 10 mandamentos, os quais Deus deu ao homem,
ou é dividido talvez em duas partes, que Jesus Cristo, ele resumiu e dividiu isso em duas partes. A primeira parte é: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Veja a cruz do Calvário. A cruz do Calvário, ela tem duas partes, não é isso? Uma vertical e a outra horizontal. A vertical é o homem para com Deus, e a horizontal é o homem para com o teu próximo. Olhe para o seu lado. Você está bem com esse próximo que está aí? Glória a Deus. Você está bem com essa pessoa que está do seu lado? Esse negócio é sério. A oração, observe, a oração que nós fazemos do Pai Nosso é: Pai, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aleluia! Oh, glória! Aleluia. Olha, irmãos, vertical é você com Deus, mas horizontal é você com o próximo. E se não tiver bem com o próximo, Deus não ouve a oração. E se não tiver bem com o próximo, Deus não recebe a oferta. Não está escrito? Não está escrito isso? Então nós temos que estar bem com o nosso próximo, porque Deus deu. E quando Jesus ensinou, Ele resumiu todos os 10 mandamentos em 2, mas os 2 que se cumprem os 10. Você sabia? Os 2 que se nós cumprimos é os 10. E eu fiquei pensando assim: por que, Senhor? Porque se falar assim: olha, filho, se o homem me obedece, me segue e anda comigo, não se prostitui com outros deuses, é comigo. Mas se falar assim: não matarás, já é com o próximo. E eu estava conversando com as pessoas esse dia. A gente pensa que matar é só pegar uma arma ou uma coisa de matar, mas até com palavras a gente mata. Não é verdade? Existem palavras que matam, e nós temos que ter esse cuidado. E o Senhor, Ele fez isso para nos alertar. O que eu quero também, para que os irmãos entendam sobre esta lei que o Senhor deu, mas também Ele nos deu a graça. Então a lei, você vai entender quem é Deus, mas você vai entender melhor essa graça que Ele nos deu. E essa graça nos dá sempre uma segunda chance. Essa graça nos dá sempre uma segunda oportunidade. E a Bíblia diz que depois que Moisés ele quebra essas tábuas, Deus fala novamente com Moisés. Observe: Moisés, pois não, Senhor. Cadê as tábuas? Foram quebradas. Foram, Senhor. Lavre 2 tábuas iguais às primeiras e traga-me, porque eu vou escrever, aleluia, as mesmas palavras das tábuas que foram quebradas. Entendam isso aqui. No capítulo 24 aqui, nós vamos encontrar, e vamos ver, quando nós lemos aqui nesse 18 aqui também, vai dizer que Deus deu as duas pedras, né? Eu falo tal, mas 2 pedras não entende. As 2 pedras a Moisés. Deus deu. Então quem havia lavrado foi Deus. Quem escolheu as pedras foi Deus. E o próprio Deus, Ele escreveu. Mas depois Moisés quebra esse pacto, quebra essa aliança, quebra essas 2 pedras. E Deus fala agora com Moisés: Moisés, você viu o tamanho das 2 pedras? Sim, Senhor, eu quero do mesmo tamanho. Você viu a espessura dela? Sim, Senhor, eu quero a mesma espessura. Você viu que tipo de pedra ela era? Sim, Senhor, eu quero as mesmas pedras. Entenda isso aqui, queridos, entenda isso. Eu não sei aonde foi que as pedras foram quebradas, mas Deus está aqui nos dizendo nessa noite que Ele tem as mesmas promessas, que Ele quer fazer as mesmas coisas, que Deus quer nos trazer ao mesmo avivamento. Deus está falando isso conosco. Glória a Deus. Não foi quebrada as primeiras pedras? Foram. Mas Deus está falando: olha, eu sou Deus do renovo. Aleluia. Eu
Eu sou Deus de oportunidades. Eu sou Deus que te trago novamente para que você suba no monte, porque lá eu vou falar com você novamente e vou escrever as mesmas coisas. Aleluia. Duas pedras. E Moisés lavra essas duas pedras. Cuida das duas pedras de uma forma linda e gloriosa. O apóstolo Paulo, ele escreve algo que isso me chama a atenção no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 2 e 3. Fala assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? Eu quero aquele mesmo coração daquela época, em que você não aguentava se ajoelhar nos meus pés e derramava as suas lágrimas. Eu quero o mesmo coração daquela época, porque Deus, ele não nos fala, querido, ele fala de um renovo. E o renovo, ele é maior do que o novo, senão não seria renovo. Você entendeu? O renovo é maior do que o novo, senão não seria renovo. As primeiras palavras, as primeiras pedras Deus escreveu. Depois Moisés teria que ter um trabalho agora e ser renovado. Às vezes dá mais trabalho, querido, do que quando você aceitou a Cristo. Quando Jesus nos fala, ele nos chama, ele fala assim: olha, volte à prática do primeiro amor. Então Deus não quer nada que você venha querer inovar. Ele quer aquilo que você era e que deixou de ser. Glória a Deus. Deus não quer que eu vou fazer isso assim agora. Não, Deus quer aquilo que você era. Você já pensou como quando nós se converte e aceita Cristo? Como é que nós somos? A primeira coisa, a gente quer que todo mundo se converta. Entendeu? É ou não é? Eu me lembro que quando eu me converti, eu enchia meu bolso de folheto. Aí eu falei: vou logo para minha família. Fui lá para Lagoinhas e chegando lá, a Jesus, e o pessoal falou: você está doido, rapaz? Me chamava de maluco. E o tempo vai passando, e às vezes a gente vai esquecendo essas práticas do primeiro amor. E Moisés, quando ele quebrou as tábuas, Deus não disse para ele assim: ó, então deixa quieto, já que você quebrou, deixa para lá. Não, Deus disse: eu quero as mesmas, meu querido. Eu quero as suas mesmas práticas de oração. Quando você, talvez, eu estava pensando: Jesus, eu já cheguei a jejuar 3 dias seguidos, e eu estou tentando e não estou conseguindo. Mudou alguma coisa, Jesus, em minha vida? Não, que Deus mudou, queridos? Deus mudou? Deus não peca, quem peca somos nós. Deus não falha, quem falha somos nós. Deus não muda, quem muda somos nós. Então nós temos que voltar à prática do primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. Temos que voltar a essa prática. E Moisés lavra as duas pedras e sobe novamente ao monte. Entenda uma coisa aqui. Na primeira vez que Moisés estava no monte, havia glória, havia a presença de Deus, mas na segunda havia muito mais. Eu vou falar qual que havia. Na segunda havia muito mais. Porque na primeira vez Moisés já encontrou as pedras escritas. Na segunda vez não. Quando Moisés bota a tábua, pega aquelas pedras, coloca em um canto, acredito que ele se afasta um pouco e fica. Aí começa assim, ó. Deus escrevendo: não matarás, não adulterarás, não roubarás. E enquanto Deus escrevia, Moisés não via, mas a glória na vida de Moisés ia crescendo a cada momento. Era derramada uma glória. Observe, na primeira vez que ele subiu, ele não desceu com o rosto todo iluminado.
com o rosto brilhando, mas da segunda vez ele desceu. Sabe por quê? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus. Aleluia. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Alguns irmãos, isso eu quero contar agora. Alguns irmãos viram quando eu estava construindo a igreja ali junto com os meus irmãos de sangue. E enquanto eu estava construindo aquela igreja, Deus falou algo comigo, pastor Eduardo. Assim como vocês estão demolindo essa igreja, a sua vida, desculpa, não vou botar para você não, foi para mim que Deus falou. A sua vida será como esta igreja, monturo. Será também demolida. A sua vida também, Deus falou, isso não foi com ninguém, Deus não usou ninguém para falar. Deus falou comigo. E assim foi. A minha vida, na verdade, ficou como esse monturo, meu filho. Meu casamento acabou. Nós nos divorciamos. A vida ficou como monturo? Ficou. Mas Deus também me disse naquele lugar, quando a gente estava construindo, levantando as paredes, assim como essas paredes está sendo erguida, assim será com a sua vida. Eu me casei novamente com a mesma mulher. Pessoal, isso comigo. A vida foi desmoronada. De tudo, assim, Bruno, caiu tudo. Eu falei, e agora? Você bota a mão na cabeça e fala, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas o mesmo Deus que nos dá uma prensa é o mesmo que reconstrói as nossas vidas. E Deus usou duas pessoas para a minha vida e que são o amor também da minha vida. Usou as minhas duas filhas, irmãos. As minhas filhas iam para a igreja todos os dias, mesmo eu não indo, que eu viajava, ficava fora, mesmo a minha esposa não indo, elas não faltaram um culto. E eu fiquei sabendo por uma irmã, nós estávamos conversando, ela falava, não tem mais jeito não, irmã. Meu pai só fica viajando, não está nem mais por aqui. E aí a irmã sempre incentivando. E as minhas duas filhas, que estão ali, Sara e Noemi, oraram pelas nossas vidas o tempo todo, o tempo inteiro. E Deus fez um milagre, reconstruiu. Na primeira vez eu não tive lua de mel, né? Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a da. Não é verdade? Não é verdade? A glória da segunda casa é maior do que a da. Na segunda vez, meu filho, me deram uma casa de praia para eu passar quantos dias eu quisesse. Aí eu aproveitei e levei logo a família toda. Até minha mãe foi no pacote. Só que a casa era muito grande, tinha os quartos em cima. Eu falei, minha mãe, eu vou ficar em cima, porque o casado aqui sou eu só não fico embaixo com as minhas filhas. Amém? Vocês entenderam, queridos? Amém. Deus é o Deus de renovo. Amém. Deus é o Deus de renovo. Vocês já viram o Jó, no capítulo 14 de Jó, eu estava lendo esses dias, e ele faz lá uma alegoria, ele já fala, Senhor, eu quero descer a sepultura, depois quando passar essa luta, essa dificuldade, o Senhor me tira de lá. Às vezes nós somos crentes dessa forma, sabia? Estamos passando luta, eu quero morrer. Acabou a luta, eu quero viver. Jó falou isso. Passava a luta, Senhor, me leve. Mas quando a gente está bem, a gente pede para morrer. É sério, pede, irmãos. A gente só pede para morrer quando está passando prova. Mas tem quando está cheio de Deus logo. Se eu queria logo estar lá na glória. Mas é difícil. Vamos ser sinceros. A gente só pede. Então Jó estava nessa situação. E ele fez uma analogia entre a árvore. E ele disse, Senhor, olha, se vem um lenhador e corta a árvore pela cepa, e depois, com o tempo, mesmo que ela apodrece tudo, mas depois ela torna a brotar. Mas e o homem vai reviver? Se morrer assim, só se for para a glória.
Aí Deus fala com Jó, ele entende o que Deus fala depois. Então eu quero viver mesmo passando a prova, porque eu quero passar a prova e depois eu quero dar glória a ti, Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, todo mundo só te conhece. As pessoas só vão te ver, sabe da onde? Da superfície para cima. Da superfície para baixo ninguém te vê, sabe por quê? É sua intimidade com Deus. São suas raízes aprofundadas. Então pode até cortar a árvore. Eu estou falando de um renovo. Pode até se cortar a árvore. A árvore pode até ser tombada, pode até apodrecer, mas o cheiro, ao cheiro das águas que as suas raízes vai buscar, ela vai tornar a brotar. É como se fosse assim, deixa eu contar essa simples história. É como se o capeta-chefe, observe, o capeta-chefe mandasse os seus pequenininhos lá, né? Mandasse os seus comandados, chegasse lá, vai lá olhar para aquele crente lá que foi cortado. Aí ele vai, não tem jeito não, está cortado, está destruído. Ele até pregava, até louvava, mas agora não tem mais jeito para ele não. Rapaz, ele volta, e aí? Rapaz, ele é crente, vai lá de novo olhar. Aí ele vai, apodreceu já, o que estava em cima já está podre, não tem mais jeito. Aí volta, não tem mais jeito não, já apodreceu. Mas ele é crente, rapaz, vai lá olhar de novo. Aí ele volta, aí diz assim: rapaz, eu não sei agora o que foi que aconteceu, o que foi. Começou a nascer um negocinho verde lá, parece que está brotando, mas fala, aí quando volta você, olha, não vá mais lá não, porque eu sei quem é crente. E quando o crente vai com um renovo, quando começa a brotar, sai de baixo, o capeta tem que sair da frente, porque quando ele vem é igual um rolo compressor, vai passar por cima. Então sai da frente, capeta, porque você foi renovado, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Glória a Deus. E ele está lá, depois quando ele desce, observe, quando Moisés desce do monte, a Bíblia diz que ele não viu que o rosto dele brilhava. Mas quando Arão olhou para ele, falou, ninguém não queria nem olhar para Moisés, que era tanta glória, que o rosto resplandecia. O que é que eu aprendo com isso? O que Deus te dá, quando Deus te usa, não é você que tem que ver, não é você que tem que se glorificar por causa disso, mas as pessoas vão ter que ver e vão ter que dar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é porque não, é porque eu canto bem, não é porque eu prego, não. É porque Deus está na tua vida. E a Bíblia diz, importa que Ele cresça e que eu venha a diminuir. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado. O importante é só isso. E Moisés desce, e a Bíblia diz que é posto sobre o seu rosto um véu, porque era uma glória transitória, era uma glória passageira. Não permanecia essa glória. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, se nós formos ler sobre isso, mesmo quando passava a glória, o rosto dele continuava coberto. Ninguém, ou você ouviu falar, ninguém falou a respeito disso sobre Moisés, sobre essa glória passageira. Mas o apóstolo Paulo, aquele que o Senhor escolheu, eu digo, o embaixador da graça para os gentios, para falar sobre a graça, ele fala isso no livro ainda de Coríntios. E ele diz algo que me chama a atenção. Eu vou ler, é um pouco grande isso aqui, mas eu vou ler para encerrarmos nessa noite. E ele traz algumas coisas que nós devemos prestar bastante atenção.
Porque essa graça, querido, sobre as nossas vidas, ela nos renova de dia após dia. Dia após dia. Não é mais transitório. Ele diz assim: e se o ministério da morte, 2 Coríntios 3, a partir do versículo 7 diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou era algo passageiro. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de uma ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Olha para o seu irmão, está com véu? Não véu não. Não tem nem como mais. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, agora como nós, para nós, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós hoje, vocês recebem muito mais do que Moisés recebeu. E nós somos renovados hoje como de glória em glória. Não é transitória, não é passageira, é de glória em glória. Deus tem, esse dia eu botei uma frase, eu falo, o Senhor, Ele é, se você está com sede, está precisando de alguma coisa, Cristo é a fonte inesgotável. Todos os dias que você for tem água, todos os dias que você for tem glória, porque nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Então, do Velho Testamento ao Novo Testamento, o Senhor diz: eu sou o mesmo e não mudo com ninguém. Se mudarmos, somos nós. Se não quiser ser transformado, somos nós mesmos. A receita continua sendo a mesma: jejum e oração. Não existe outra para uma renovação. Jejum e oração. Se aproximar de Deus, consertar as nossas veredas, porque o mundo aí fora precisa da igreja. O mundo aí fora, estarmos aqui dentro é muito bom,